Olá, tudo bem? Então, para a gente concluir esse nosso primeiro módulo aqui, com o conteúdo aqui já fazendo uma prévia para o Ionic, né? Eu vou te mostrar um pequeno ponto aqui interessante que são os pipes, tá bom? Isso simplifica bastante nossa vida com respeito às nossas aplicações de utilização do dia a dia, como por exemplo, se eu precisar modificar o currency de uma moeda, por exemplo, a localidade de uma moeda para ser exibida, né? A gente tem um pipe para isso que no Angular 1 era chamado de filter, tá bom? É claro, pessoal, que aqui no Angular existem muito mais conceitos, a gente vai ver isso lá agora diretamente dentro do Ionic, como a parte de requisições HTTP, como a parte de formulários, tanto formulário template driven como data driven, que é a parte dos formulários reativos, tá bom? Aqui é como eu comentei, só para a gente ter uma base sobre por que o Ionic se comporta de certa maneira e quem está por trás disso, que no caso é o Angular nesse momento, né? Então, só para a gente conhecer alguns pipes, eu vou criar aqui um atributo chamado de data, vou chamar ele aqui de... Vou colocar o valor aqui inicial, um valor inicial para ele aqui, um objetozinho aqui. Vou criar aqui uma currency só para a gente ter o exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, 19,90. Certo? As casas decimais aqui em americano é separado por ponto, para a gente é vírgula. Então, isso aqui é para a gente poder conhecer um pouco sobre esses filtros que a gente chama agora de pipes, tá bom? Então, eu vou chegar aqui no meu HTML. Eu posso, por exemplo, eu quero formatar aquela moeda para mim. Então, eu vou fazer aqui o interpolador de print. Vou chamar aqui o currency. E basta que eu chame aqui o caractere que a gente chama de pipe, né, que é a barra aqui para gente. E chame o pipe chamado de currency. Eu posso definir aqui o tipo, que é o BRL, que é a nossa moeda. E posso também definir... Vou deixar só o BRL por enquanto, só para você perceber aqui. Tá? Vou salvar. Esperar atualizar. E a gente já tem aqui o RS aqui, né, o do real, né, automaticamente aqui pra gente. E o nosso 19,90 aqui, tá? Você também consegue definir o símbolo. Você percebe aqui, que, por exemplo, a gente tem aqui o RS do real, né, o R cifrão. Eu posso colocar aqui o R cifrão e um espaço, tá? Para dar uma formatada diferenciada aqui. Então, perceba que agora a gente tem um espaço aqui, tá bom? Esse pipe, né, esse filter, você consegue pesquisar ele e outros aqui na documentação, na parte de pipe aqui. Deixa eu pesquisar novamente aqui, eu quero ver os pipes. Basicamente ele vai até listar aqui para você, Você vai ter, achei aqui no pipes aqui, no guia mesmo. Ele mostra para você como você utiliza, temos pipes de data. Você consegue passar os parâmetros, como eu mostrei para você, Boto 2 pontos e nesse caso do date vai ser a formatação de como a data tem que ser exibida. Você pode encadear pipes, né? Ele encadeou aqui o pipe do date com o pipe de uppercase, que vai deixar a string ali maiúscula. E você também pode criar os seus próprios pipes, tá? Você ainda tem também, por exemplo, um pipe de... Se eu quiser printar aquele objeto que está lá em data, se eu colocar diretamente aqui, ele vai trazer para mim somente o nome object, que é a estrutura como ele consegue printar, tá? Ele não, por ser uma estrutura complexa, ele não vai printar como se fosse uma string normal. Você tem um pipe que basicamente converte isso para uma string e printa para você a estrutura, que é o pipe JSON. Certo? Ele vai mostrar para você a estrutura ali para você, tá bom? Então você tem pipes dos mais diversos tipos. A gente vai conhecer muito mais opções dentro do próprio Ionic, porque a gente vai ter os nossos cases práticos. A gente também vai conhecer
algumas estruturas de controles que a gente vai trabalhar nos nossos templates HTML, como a possibilidade de fazer condicionais, de fazer loops e etc. Tá bom? E o meu foco aqui nesse módulo era te mostrar esses conceitos base que de cara você já vai começar a utilizar dentro de uma aplicação Ionic, tá bom? Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse módulo. Eu vou ficando por aqui nesse módulo e no próximo a gente já vem para conhecer os passos iniciais com Ionic e assim desbravar o mundo aí das aplicações híbridas utilizando este framework que é o Ionic, tá bom? Então eu te desejo um forte abraço e nos vemos no próximo módulo. Até mais!